Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus floresça em nossos corações na forma da esperança, da compreensão de tudo isso que o Senhor tem nos dado para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler hoje Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, é o item 11. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, todo o edifício sobre alicerces inamoníveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrado no fim de que vos apontamos e dos meios que trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre de amor e bondade, nós te pedimos que ampare todos os lares, todos os nossos irmãos que estão conosco ligados nesse momento do Evangelho, pedindo a Jesus e a Eurípides que proteja todos eles e que a paz suave que a fé nos oferece embale o pensamento de todos, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, é interessante saber que a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. Mas nós sabemos que para que a nossa fé seja proveitosa, ela tem que ser ativa. Ela tem que ter uma dinâmica, ela tem que ter lógica, ela tem que ser inteligente.
Então, muitas vezes nós temos que enfrentar as nossas dificuldades, mas não temos este conhecimento que nos assegura força, coragem. E muitas vezes pedimos tanto a Deus sem compreender tudo aquilo que verdadeiramente nós temos que fazer. Ora, se a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Que filho? A esperança. O que é esperança? É esperançar, é alimentar a confiança, é ver além do nosso olhar físico. O olhar da esperança é o olhar do espírito, na certeza de que nós não podemos nos inquietarmos, mas sim confiarmos, porque toda obscuridade cresce por meio das sombras indevassáveis. Nós não podemos mais ter sombra no nosso olhar. A fé nos estimula a crer em Deus, crer também em Ti, nos disse o Senhor, porque quando eu acredito em mim, eu expando, eu tenho fé, mas eu tenho esperança. E para que eu cresça, eu preciso da caridade, porque a caridade é o móvel que vai me ajudar a me perceber até o trigo e o joio que carrego. Muitas vezes, segundo a parábola do trigo e do joio, nós vamos ver que Jesus diz: deixai crescer reunidos o trigo e o joio até que venha a ceifa. Recomendou Jesus por quê? Porque para que a gente arranque o joio, eu preciso reconhecer e identificar ele em mim. E para isso, eu preciso ter olhos de ver, e esse olhos de ver é o que a fé me estrutura, é o que a fé me ajuda, e a esperança de que eu também terei que ceifar tudo aquilo que eu plantei, tudo aquilo que eu desenvolvi dentro de mim. Então, não é apenas falar da confiança, mas é viver a confiança, é ter a porta aberta sempre para o bem, para que a minha vida seja glorificada pelos atos do amor e da caridade que eu vou desenvolver. Muitos buscam a paz na quietude do seu lar, no silêncio do seu quarto, mas isso não transforma a nossa vida. É preciso que a gente possa sempre estarmos dispostos a servir, trabalhando pelo bem do próximo. E é por isso que nesse trabalho nós vamos buscar sempre a inspiração, porque a inspiração ela vai nos fortalecendo. E a inspiração divina desperta em nós a fé que vai tirando, vai modificando os nossos instintos, tudo aquilo que ainda nós temos que precisa ser regenerado, que precisa ser corrigido. Então, nós vamos ver que a fé sincera, ela me move, ela me contagia, ela me traz força e ela faz com que, ao comunicar com meu irmão, eu saiba como fazer, porque a fé sincera, ela encontra segurança, me dá segurança. Não é uma fé aparente, só que eu vou usar de palavras, mas é uma fé que me dá força para consolidar todo o conhecimento. Por isso que a fé é mãe da esperança e da caridade, porque eu não posso desenvolver nenhum projeto de fé se eu não tiver esperança de alcançar. Então, aí é que nós vamos ver que nós temos que falar para o outro, mas também exemplificar, porque sem o exemplo da fé, nós não somos capazes de remover as dificuldades, nem minha e nem contribuir com o outro. E as nossas obras, segundo Jesus nos ensina, a cada um segundo as suas obras, é que vai demonstrar o merecimento de cada um que a fé se estabelece dentro de nós. Então, nós vamos, quando a gente fala da esperança, pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. É quando eu tenho fé, quando eu tenho certeza, quando eu quero que eu vou melhorar, é que eu vou ser capaz, então, de tirar
o joio de dentro de mim. Porque aí eu já aprendi o valor de renunciar, o valor também de possuir algo que me enobrece, que é o valor da caridade. E nós vamos ver que ninguém pode mais viver ou padecer no seu cativeiro de culpas, de transgressões, que muitas vezes nós ficamos repetindo a mesma coisa, sendo uma vítima de nós mesmos. Então, por isso, nos faz lembrar da passagem de Jesus, quando ele fala, quando nós chegarmos numa casa, que devemos sair, e se as pessoas não nos receberem, que a gente tire o pó da sandália, tire as iniquidades, tenhamos força para vencer os nossos caminhos e teremos sempre a esperança de que a bandeira mais correta, mais segura, que vai nos auxiliar, especialmente dentro de casa, é, sem dúvida, a caridade. E quando nós confiamos, nós também podemos fazer muitas coisas que vão ser de grande valor, porque os ensinamentos do Cristo nos ensina que nós vamos edificando dentro de nós a própria felicidade, porque essa felicidade ela vai sendo envolvente, ela vai passando para o outro e nos faz enxergar o quanto a caridade, o bem, o amor que estabelece em nós nos fortalece. E é por isso que quando o Evangelho nos diz: não admitais a fé sem comprovação cega, filha da cegueira, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Se eu não acreditar na imortalidade, na vida futura, no meu perispírito, na minha memória, como é que eu vou acreditar que essa fé tem construções, se tudo termina no túmulo? Então, amigos, quando José, o Espírito Protetor, nos fala: crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé, mas não é o milagre que eu quero para as coisas materiais, é o milagre da transformação, da confiança que nós temos em Jesus, da confiança que temos em Deus, para que a gente possa cada dia crescer na prova que vamos carregando, desdobrando ela, mas com coragem. Olhar para o fim da nossa caminhada e nós olharmos para trás, para graças a Deus, consegui vencer a mim mesmo. Então, basta as dificuldades para que a gente possa sentir quanto a gente tem fé. Quais são os obstáculos que temos ainda removido de dentro de nós? E é confiando que nós vamos desbravando todo esse horizonte onde nós sentimos o calor do nosso irmão, porque o calor do nosso irmão é justamente o alimento que me sustenta na caridade. Tenhamos fé nas lições de Jesus, porque só Jesus vai nos ajudar a crescer, a expandir, a edificar no nosso mundo íntimo a própria felicidade. E lembremos sempre que Jesus, que nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Que a nossa fé, amigos, seja sempre a fé divina, a fé da confiança e não a fé humana, que hoje eu creio e amanhã deixo para lá. A fé, ela vai nos mostrar que todos nós pertencemos a Deus, porque a fé é a construção urgente do momento atual para nós vencermos os obstáculos que nós temos enfrentado diante das negligências dos homens. Queridos irmãos, tenhamos esperança. Nós precisamos construir o nosso mundo íntimo com alegria, florescendo em amor, para que o nosso caminho também floresça, compreendendo melhor as parábolas de Jesus, parábolas com palavras amenas, com o discurso que nós entendíamos.
E é preciso que a gente também possa usar da caridade para tocar os corações daqueles com quais caminham conosco. E é por isso que nesta manhã venho convidar a todos a refletir nesses momentos sublimes em que a esperança passa a ser a lição compreendida, alargando todas as nossas atividades em relação ao bem, em relação ao bem-estar do nosso irmão. Por isso, nós, nesse momento, pedimos a Jesus para que todos nós possamos ser agraciados com paz, o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, na certeza que essa caridade é a maior de todas. Jesus, fortaleça-nos em espírito e verdade. Senhor, agasalhe-nos, que cada um possa pedir a Jesus o néctar que fortalece a sua esperança, o seu desejo de amar e de servir. Que a nossa água seja fluidificada e que sintamos agraciados com o amor do Cristo, do nosso Mestre amado. Um abraço, amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Sintam-se agasalhados por todas as vibrações do Colégio Allan Kardec. Com Jesus, caminharemos sempre. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.